Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Lembre-se de acompanhar nossas postagens, nossos vídeos no YouTube, curtir se você gostou, se inscrever no canal, fazer comentários, acompanhar as postagens no Facebook e no Instagram. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre uma substância essencial para que a vida aconteça no planeta Terra da forma como nós conhecemos. Essa substância é a água, formada então com a fórmula química H2O, bastante conhecida pela maioria de nós. A água é essencial para que os seres vivos existam. Todas as macromoléculas ou biomoléculas, elas estão em meio aquoso, ou seja, estão na presença de água. E todas as reações metabólicas que acontecem dentro da nossa célula, intracelular, extracelular, nos tecidos, nos órgãos e no organismo, essas reações só vão ocorrer porque nós temos água presente nesse organismo, E estou falando de um modo bem geral, qualquer organismo aqui. E é muito interessante que uma junção de átomos, só que essa junção é uma junção ordenada e que se repete, é o que vai constituir a vida. Por exemplo, quando nós temos o ser humano, os átomos que formam o ser humano de uma maneira similar são muito parecidos, muito idênticos, Então, por exemplo, se nós pegarmos um neurônio que tem em mim é muito similar ao neurônio que tem em você e que tem nas outras pessoas. Os átomos que estão ali presentes, eles são, a princípio, muito semelhantes. Com relação, a única diferença que vai ter vai ser no material genético, Porque eu tenho pais, a princípio, diferentes de você. Mas o resto, assim, vai ser sempre muito similar. A ordem, na verdade, como esses átomos do material genético se organizam, é o que pode variar. Então, essa junção de átomos é o que constitui a vida. E isso é extremamente interessante, Porque uma junção que poderia gerar algo simples forma algo extremamente complexo, que é os seres vivos, como nós a conhecemos. Então, a água, vamos lembrar um pouquinho que a água ela é considerada uma substância, porque ela tem fórmula química conhecida, ela tem características químicas e físicas conhecidas, e fixas, então ela é considerada uma substância. No ambiente natural, ou no meio ambiente onde nós nos encontramos, normalmente ela não está como uma substância pura, ou seja, a gente não tem só moléculas de água. Na água da torneira, na água que a gente compra na garrafinha como água mineral, a gente tem outras substâncias ali inseridas, numa menor quantidade, mas tem outras substâncias ali inseridas. Por exemplo, na água potável a gente pode ter contaminações por metais pesados e outros materiais. A água, ela é extremamente reciclável. Reciclável no sentido de que ela se mantém no planeta Terra, numa quantidade mais ou menos permanente. Aqui eu não estou falando na questão ambiental, Se essa água é potável, não é potável, se está contaminada ou não está contaminada. Estou falando no sentido que a quantidade de água que existe, no planeta, ela se mantém. Ela vai passando por ciclos, faz reações e continua mantendo, então, uma quantidade mais ou menos padrão. Ela é essencial, para todas as formas de vida. Então, da bactéria a um hipopótamo, ela é essencial. Sem a presença de água não seria possível termos os organismos que tem hoje, E o interessante da água é que nós temos ela presente por todo o planeta Terra. E isso é uma das coisas que também se procura, em outros planetas ou exoplanetas, se tem a presença de água ou não. Então, nós temos água presente em toda a crosta terrestre e também na atmosfera, Das mais diferentes formas, das mais diferentes estados físicos e estados de agregação. Por isso que ela também é uma substância extremamente interessante com relação a isso. Então, só para retomar aqui, nós podemos ter água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Tanto na atmosfera
terrestre como na crosta terrestre. E isso faz com que ela propicie condições muito específicas, né? Porque dependendo da temperatura aonde a gente está no planeta, então você vai ter mais água no estado de agregação sólido, ou no estado de agregação líquido, ou no estado de agregação gasoso, tá? Quando tem condições propícias, essa água ela muda seu estado, ela altera seu estado, tá? Isso acontece bastante em lugares que têm estações do ano bem definidas, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem as 4 estações mais ou menos bem definidas. Por exemplo, no inverno nós temos a formação da geada logo ao amanhecer, então que vai ser água no estado sólido, à medida que o sol então aparece e começa a emitir luz solar. Então, esse aquecimento propicia com que essa água que estava no estado sólido passe para o estado líquido. E se esse aquecimento for muito grande durante o dia, um pouco dessa água vai passar para o estado gasoso, tá? Então, isso acontece em função das condições do próprio ambiente, do ambiente onde nós nos encontramos. Sendo que esse ambiente, ele varia, né, de local, ou seja, geograficamente. E essa água, ela apresenta ciclos, né? Então, ela passa do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, volta para a crosta terrestre na forma de chuva, e daí esse ciclo pode ocorrer novamente, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes no ciclo da água, mas é extremamente necessário, né? Para que a gente consiga produzir alimentos, para que consiga fazer encher novamente os lençóis freáticos, né? Então, tem um ciclo extremamente interessante que permite com que a vida continue. Aqui, pessoal, para finalizar, eu quero lembrar, então, que nós, em português, escrevemos água dessa forma, né? Com um acento e o A, G, U, A. Quimicamente, nós expressamos, né, a substância água por H2O. Então, significa que eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio. Então, esse 2 que está aqui, ele se refere ao hidrogênio, que é simbolizado pela letra H em maiúsculo. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, tá? Que é esse átomo aqui. Aqui não aparece o número 1, porque nós não expressamos o número 1. Mas só o fato dele do oxigênio estar aparecendo aqui, subentende-se então que o número 1 esteja aqui. E daí, para nós pensarmos um pouquinho, por que a gente escreve, né, quimicamente, a substância água dessa forma, H2O, tá? Aqui o 2, ele deveria ter ficado um pouquinho menor, na hora da formatação acabou não ficando. Porque em qualquer lugar do mundo que eu escrever essa fórmula química, eu consigo entender, fazer com que as pessoas me entendam que eu estou falando de água, tá? Então, por isso que existe essa padronização. Porque se nós formos pensar na questão da linguagem, no planeta Terra nós temos várias línguas, né, que as pessoas utilizam. Por exemplo, se eu for falar água, né, em inglês eu vou falar water. Água em espanhol, retira-se o acento, escreve como a gente escreve, porém sem acento. For lá no latim, né, que é uma língua não falada, mas que originou várias línguas que nós conhecemos no mundo atual, a gente falaria aqua, né? E formos falar água em alemão, até eu vou pegar minha cola para ver como é que se fala, que eu treinei isso, Wasser, algo parecido assim, né? Então, por isso a importância de nós termos uma expressão química para essa substância. Em qualquer lugar do planeta que eu colocar H2O, as pessoas vão entender que eu estou falando de água. Certo, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para hoje e continuem acompanhando. Se puder, fiquem em casa e cuidem-se.